Boa noite. Mais um Jesus Expresso para mim, para você, para nós. Jesus falando ao meu coração, ao seu coração, para que possamos ouvir, entender tudo aquilo que o Senhor quer falar para nós. O Senhor tem bênçãos, maravilhas, sinais, prodígios para estar conosco nesta noite para falar coisas profundas. Aquilo que nós, o povo de Deus, precisamos ouvir do próprio Deus. Amém? Então abra sua Bíblia em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas 7:14. Capítulo 7, versículo 14. Vamos ouvir a voz de Deus que fala a um povo muito especial, o povo de Deus. Esse sou eu, esse é você, que é o povo abençoado de Deus. Glória a Deus, glória ao teu nome, Senhor. Teu nome é glorificado neste lugar, por cada um de nós, por nossa boca, pelo nosso coração, pelos nossos atos, atitudes, para que o nome do Senhor seja glorificado. Bom, diz assim, 2 Crônicas 7:14, segundo livro de Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, e buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pai, em nome de Jesus, é o teu nome que vamos clamar agora, é o teu nome que vamos declarar agora como Senhor e Rei. Por isso nós queremos ouvir a sua voz, a tua direção para as nossas vidas, a nossa vida espiritual, ministerial, a nossa vida em cada uma das áreas que precisa da sua interferência, precisa da sua direção, em nome de Jesus. Um povo especial. Quem é esse povo? É o povo de Deus. É o povo que se chama povo de Deus, como nós lemos aqui. Esse é o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então quer dizer que o povo de Deus tem maus caminhos, está andando por maus caminhos. A palavra de Deus diz que aquele que não tem pecado, que diz que não tem pecado, já está pecando. Ou seja, maus caminhos, desobediência à palavra de Deus, está fora da direção de Deus. E é por isso que Deus fala o tempo todo conosco, através da Bíblia, através da oração, através da comunhão com Deus, através de revelação, através da forma que Deus quer falar e sabe que você vai entender que é Deus falando com cada um de nós. Bom, o povo que se chama pelo seu nome, Deus está falando a um povo que é o seu povo. Você se considera povo de Deus? Você é chamado pelo povo de Deus? Você é chamado de cristão? Você é chamado de crente? Você é chamado de Bíblia, até às vezes, de uma forma pejorativa, e muitos ímpios que olham para você e te chamam, olha aí, já vai um crente, já vai um Bíblia ali. Esse é você. Importa do que te chamam, mas importa que você é povo de Deus. O mais importante é que você é povo de Deus, povo escolhido de Deus. Ele não está falando de um povo que se chama por aquele homem lá de cima, o cara lá de cima, ou naquele nome que é João, Maria, Aparecida, Pedro, Paulo, Jeremias, o que lá, a que nome chamam, até de outras entidades. Ele está falando de um povo que chama Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, um povo que chama de o Criador, o Provedor, Todo-Poderoso, eu sou, o único Senhor, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o povo que se chama Pai, Abba Pai, Paizinho querido, Pai do céu, Pai nosso. Esse é o povo de Deus, esse é o verdadeiro povo de Deus. E o povo de Deus o tempo todo precisa de conserto. O povo de Deus o tempo todo precisa de consertar os seus maus caminhos, porque onde está o ser humano ali, tem erros. Se não vigiarmos, vamos errar.
Por isso que a palavra diz, vigiai e orai sem cessar. Vigiai e orai sem cessar. Por isso Deus está falando com você e comigo o tempo todo. E nós precisamos, em todo tempo, ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. Amém? Esse sou eu, é você, precisamos ouvir. E ouvimos não é só entrar um som pelo ouvido. Ouvir é entender, ouvir é ter fé na palavra, e ouvir é praticar a palavra, ouvir é verdadeiramente, em espírito e em verdade, ter comunhão com Deus, ter temor a Deus e guardar a palavra de Deus para não pecar contra Deus. Amém? Bom, ele está falando de um povo, e este povo que tem o privilégio de ser povo escolhido, separado por ele, povo escolhido, separado por Deus, um povo que tem a missão de anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9 diz assim, mas vocês são raça escolhida, e um sacerdote santo, nação completamente dedicada a Deus, povo dedicado completamente a Deus, um povo que pertence a Deus. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus! Glória a Deus! Ainda bem, né? Que saímos das trevas e hoje estamos andando na luz, na maravilhosa luz de Jesus. Este povo no Brasil é um povo grande, só que o Brasil tem um país ferido, tem um povo ferido pela violência, pela tragédia, pelas drogas, ferido pela pedofilia, prostituição, ferido pela corrupção, aí então o negócio fica sério, pelo materialismo, ferido pelo preconceito de cor, preconceito de raça, pela fome, ferido pela miséria, pela epidemia, ferido pela feitiçaria, idolatria, ferido pela incredulidade também. Jeremias 23:10 fala assim, a terra está cheia de adúlteros. O povo vive pecando e gasta as suas forças à toa. Por causa da maldição divina, a terra chora os pastos que estão secos. Ou seja, quando o povo peca, Deus fecha as torneiras daquilo que é a necessidade do povo, para ver se o povo, através de uma puxão de orelha, de uma advertência de Deus, começa a voltar a buscar a Deus, começa a entender que Deus não está satisfeito, por isso ele chama a atenção com sinais na terra, no céu e no ar, na nossa própria vida. Às vezes ele nos paralisa, ele nos coloca em lugar que vamos estar meditando e completamente imóvel, para que ali possamos meditar no Senhor, meditar na sua palavra, porque o corre-corre do dia a dia, as coisas que acontecem nas nossas vidas, o trabalho, os problemas, as consequências de atos nossos e atitudes que praticamos nos levam a nos distanciarmos de Deus, nos afastarmos de Deus. O pecado afasta o homem de Deus. O pecado afasta o homem de Deus. Mas a santidade nos aproxima de Deus. Então, preste bem atenção. Mas a santidade, o compromisso, a aliança, a fidelidade, o comportamento reto mediante a palavra, o espelho da palavra de Deus nos atrai, nos aproxima para Deus. Diga glória a Deus. Então, o povo precisa de se humilhar. Nós temos um exemplo muito forte de uma pessoa que foi chamado mestre do mestre, mestre dos mestres, Jesus Cristo. Em Filipenses 2, de 7 a 11, fala assim, pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tornou a natureza de servo. Tomou a natureza de servo.
Ele é chamado de Rei dos Reis, mas ele se fez servo para nos servir, para entrar no nosso lugar e morrer por nós. Tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Passou a viver igual a nós, como ser humano, mesmo sendo um poderoso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Filho do Deus Altíssimo. Filho do Deus Altíssimo. Passou a ter uma forma de ser humano. Se humilhou. Nós lemos aqui, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Se Jesus Cristo se humilhou, e nós? O que vamos fazer para aprender e praticar esse ensinamento que Jesus Cristo deixou para nós? Nos ensinou. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, então eu preciso me humilhar diante da face, da poderosa face de Deus e nos humilharmos. Tomou a atitude de ser humano, igual aos seres humanos, e vivendo a vida comum de um ser humano, e se humilhou e obedeceu a Deus até a morte e a morte de cruz. Até a morte e a morte de cruz. Glória a Deus. Por isso deu a Jesus a mais alta honra. Aqui vai uma lição para nós. E lhe deu a mais alta honra. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, quando nós nos prostramos diante de Deus, Ele nos honra. Nos dá a mais alta honra. Por quê? Porque nós temos um exemplo aqui de Jesus. E pôs nele um nome que é o mais importante de todos os nomes. Diante desse nome, quem não teme, quem não treme, quem não se abala, até o inferno se abalou diante desse nome, diante desse homem, Jesus Cristo. Amém? Filho do Deus Altíssimo. Para que, em homenagem ao nome de Jesus, toda criatura nos céus e na terra e no mundo dos mortos, diga glória a Deus, cairão de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Então todo joelho nos céus e na terra se dobrarão, se curvarão diante desse nome, desse homem, desse Deus que veio aqui na terra com forma de homem, Jesus Cristo. E aqui também vai outra lição para nós. Quando você encara uma batalha espiritual, quando você se depara com uma batalha espiritual, essa honra, mais alta honra que Jesus recebeu do Pai, por isso ele fez sinais, prodígios e maravilhas, expulsou demônios, curou enfermos, fez muitas obras maravilhosas, muitas obras de milagres, sinais, prodígios e maravilhas, deu ordem ao vento, deu ordem ao mar, expulsou demônios, curou leprosos, curou paralíticos, fez toda a obra que o Pai o enviou para fazer. Por quê? Boa pergunta. Porque ele tinha a mais alta honra do Pai. Porque ele recebeu um nome que é acima de todo nome, que não havia aqui na terra um nome mais poderoso, e nos céus também. Porque a Bíblia diz, nos céus e na terra todo juízo se dobrará. Nos céus e na terra não havia nome mais poderoso que é o nome de Jesus. E ele fez essas obras. E Deus o honrou para que Jesus Cristo aqui na terra, em forma de homem, desse glória para a glória, somente a glória de Deus Pai. Amém? Quando o povo de Deus entender que não é pela nossa força humana,
pelo nosso autoconhecimento, pela placa, o nome das denominações ou pelo nome de um grande pregador famoso. Aqui vai outra lição. Quando a palavra é pregada, quando a palavra é semeada em cada coração, a palavra tem poder. Mas o coração de cada um de nós tem que estar preparado com fé, confiança, temor a Deus. O nosso coração tem que estar preparado com essas características para que a palavra produza o efeito em nós. Amém? Produz o efeito para o qual ela é semeada no nosso coração. A palavra não volta vazia. A palavra não cai no chão. A palavra rema tem poder para transformar, para curar, para libertar, para salvar. A palavra veio para transformar, dar vida e vida em abundância e vida eterna. Só que o nosso coração, ele tem duas opções. Ou você crê, ou você não crê. Ou você recebe com fé, você não deixa entrar, tem um coração endurecido, tem uma dura cerviz, ou seja, acha que o seu conhecimento, o seu autoconhecimento, o seu autoentendimento é que vai prevalecer na sua vida, é que vai dar a direção na sua vida, nos seus pensamentos, seus sentimentos, nas suas atitudes, no seu comportamento, e você faz aquilo que lhe apraz, não aquilo que é a vontade de Deus, não aquilo que é a direção de Deus, do Espírito Santo, que hoje está aqui na terra nos ensinando. A diferença é essa. Pode ser o melhor pregador, o pregador mais famoso, mas se a palavra não entrar no coração, se o coração estiver duro, igual a pedra, se o seu autoconhecimento, a autoconfiança em si próprio, na sua força, no seu próprio braço, ela não vai produzir, porque você tomou uma decisão de não receber a palavra. Aí que está a diferença. Aí se eu faço aquilo, eu não faço. Alguns fazem alguma parte da Bíblia, mas outros não fazem. É com relação à obediência, é com relação a dízimo, é com relação a orar, é com relação a perdoar, cumprir, praticar, viver verdadeiramente a palavra. É dessa forma. É dessa forma, com o jeito que o Senhor quer, não conforme a nossa vontade. O próprio Jesus, no Getsemane, falou que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Ele estava passando por pressões muito grandes. Opressão, ele sabia que estava próximo da hora da sua morte. E ele, orando, sabendo que ia enfrentar uma batalha contra o inferno, as portas do inferno, ele estava orando, passando dores, suor de sangue, estava orando, igualzinho a você. Está chorando, está passando por pressão, tribulação, sofrendo, chorando, gemendo, gritando de dor. Mas você está orando, vivendo verdadeiramente a palavra de Deus, vivendo no amor de Deus, na graça e na misericórdia de Deus. Mas você continua orando, porque sabe que virá o livramento. Deus vai te dar o livramento. Jesus passou por momentos terríveis. Mesmo assim, ele foi obediente até a morte e a morte de cruz. É difícil passar por isso e sair vencedor. Mas você crê na palavra? Você se chama povo de Deus? Você se humilha? Essa é a vontade do Senhor. Jesus nos deu esse exemplo. Ele se humilhou e passou pela prova sendo aprovado. E hoje ele está à direita do Pai, intercedendo e sendo nosso advogado. Oh Deus, tu és maravilhoso. Que a história desse Pai vai mudar? Vai. Mas só vai mudar quando entendermos que sem Jesus não somos nada. Sem o poder de Deus não somos nada.
Sem a palavra de Deus não somos nada. Sem Deus nós não somos nada, sem o Senhor não podemos fazer nada. Salmo 33, versículo 12 diz o quê? Boa palavra, né? Essa palavra é ótima. Salmo 33, versículo 12. Fala muito bem a respeito, porque nós sabemos que o Senhor quer fazer na nossa vida. Diz assim, ó, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu. Nós temos promessas de mudança. Nós temos um povo hoje que ora. Nós temos um povo hoje que tem uma determinação, que ora mesmo. Que ora. Hoje nós temos um presidente que é temente a Deus, que tem os princípios de Deus, tem uma esposa que é coluna, que ora por ele, que é intercessora, que é coluna na sua casa, na sua família, e como esposa do líder, que é uma carne só com ele, também está ali, em posição de oração, intercedendo, orando pela sua família, pela sua casa, pela nossa nação. Isso tem um valor incrível, poderoso para Deus. É impressionante, muitos não estão entendendo o que está acontecendo no nosso país, mas está acontecendo o mover do poder de Deus sobre a nossa nação. Diga glória a Deus. Nós temos uma esperança e essa esperança gera uma confiança em Deus. É na palavra de Deus, que diz aqui, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Outrora andávamos em trevas, como um líder de uma nação que procurava falsos deuses, deuses das trevas, que se titulavam Deus, mas de Deus não tinha nada. Mas hoje nós temos um líder e uma esposa que oram. Temos uma mudança a fazer ainda? Temos. Podemos melhorar? Podemos. Vamos melhorar? Vamos melhorar. Porque agora Deus está no controle. Agora é o Senhor que está no controle. Agora é Ele que reina. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, o Senhor está no controle. Porque eu sei que está no controle. Porque a palavra de Deus agora está sendo vivida. A palavra de Deus agora está sendo praticada. Desde o alto escalão, do líder de uma nação, quando um rei que fazia a vontade de Deus, a nação era próspera. Quando um rei, no Antigo Testamento, quando um rei que era um líder de uma nação, que dava a direção para uma nação, que era temente a Deus, que servia a Deus em espírito e verdade, o povo se alegrava. Mas quando o ímpio governava, o povo gemia, sofria, padecia. Agora é diferente. Agora há uma mudança acontecendo. Existe uma mudança acontecendo no nosso país. Ora, o povo de Deus não pode viver sem uma vida só de uba-buba. Sem oração, Deus não vai mudar a história deste país. Ore, meu irmão, ore. A oração tem muito poder, a oração pode mover a mão de Deus, a oração toca no coração de Deus, a oração faz com que os olhos de Deus se voltem para nós, que os ouvidos se inclinem para ouvir a nossa oração. O ouvido de Deus, ele inclina para ouvir a oração do seu povo. O povo que se chama pelo meu nome. Nesse capítulo 7 de Coríntios, 2 Crônicas 7,14, esse momento aqui foi um momento em que Salomão acabou de construir o templo e ali Deus fez uma aliança. Deus fez uma aliança com o rei Salomão. E aí a Bíblia fala assim, assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou.
De noite apareceu o Senhor a Salomão, o rei Salomão, e lhe disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar, para casa do sacrifício. A casa de oração. Hoje nós temos um sacrifício, o sacrifício vivo. Jesus fez um sacrifício de morte e morte de cruz. Hoje o nosso sacrifício é vivo. É tão mais fácil. Mas nem por isso as pessoas fazem. Nem com essa facilidade toda de fazer o sacrifício, o nosso sacrifício de orar, se humilhar e buscar o Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Nem isso, essa facilidade que nós temos hoje de fazer um sacrifício tão pequeno. Em comparação àquele sacrifício que Jesus fez, foi morrer na morte de cruz, e antes ainda foi humilhado, chicoteado, cuspido, passou por todas as aflições. E hoje nós temos um sacrifício mais leve, mais suave, mas que muitos não conseguem fazer, muitos não fazem. E o Senhor chama aqui para o conserto. Meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e converter os seus maus caminhos. Isso é importante para Deus, senão não estaria escrito nas Escrituras, na Bíblia. É importante para Deus. Até Jesus se humilhou. Porque nós não vamos nos humilhar diante de Deus? Por que não? Se converter nos seus maus caminhos, pecado afasta fome de Deus, meu irmão. Apareceu a Salomão e fez uma aliança com ele. Fez uma aliança e disse assim, ó: se eu cerrar os céus, versículo 13, 2 Crônicas 7, 13, se eu cerrar os céus de modo que até não haja chuva, ou se ordenar as gafanhotos e consuma a terra, ou se enviar a peste ao meu povo. Nós passamos por uma epidemia, nós temos passado por secas, nós temos passado por situações. E tem muito mais coisa para acontecer neste mundo que está hoje de uma forma tão devastadora: fogo, terremoto, tsunami, epidemia. Quantas coisas têm acontecido nos fenômenos da natureza em que nós temos visto a mão de Deus. A natureza, quando reage, é Deus falando também, é Deus agindo, Deus mostrando que Ele continua no poder, continua a total direção de tudo, de todos. Diga glória a Deus. Aí vem, se meu povo se humilhar. 4 coisinhas pequenas: se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter nos seus maus caminhos. Só isso. Já te dá uma outra direção na sua vida. Já faz com que os olhos de Deus se olhem de uma forma diferente para nós. E aí fala assim, ó, versículo 15. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estará fixo os meus olhos, os meus ouvidos, atenta a toda oração em todos os dias. Ou seja, você ora em casa, muito bem, você faz o seu devocional pessoal. Você ora pelos seus amigos, seus parentes, seus filhos, pai, mãe, intercede. Amém. É uma obra em que Deus te chamou para fazer, ser intercessor, ser um homem ou mulher que ora, e que faz a vontade de Deus. Se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Orar, 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 orar e orar, sem cessar. Sem cessar. Amém? 1 Tessalonicenses 5,17 fala isso. Orar sem cessar. Sem cessar o quê? É não parar. Mas tem líderes, pastores, líderes, que ora 10, 15, 20 minutos.
Um dia fica cansado. Já não tem mais o que orar. Meu irmão, minha irmã, meu pastor, minha pastora, presbítero, diácono, diaconisa. Seja um homem de oração, seja uma mulher de oração. Porque isso vai fazer muita diferença na sua vida. Muita diferença, pouca não. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, mais comunhão com Deus. Pouca oração, menos comunhão com Deus. É a palavra também. Conhecimento da palavra. Entendimento da palavra. Como nós temos que viver praticando a palavra. Se eu não leio, eu não conheço o caminho que eu tenho que andar. São detalhes tão pequenos. São detalhes tão pequenos. Jeremias 48:10 fala sobre isso. Ai daqueles que faz a obra de Deus relaxadamente. É coisa simples, né? Mas se você não tem esse entendimento, 48:10, Jeremias 48:10, ó, diz assim, simples, pequeno, mas quando prestam atenção nessa palavra, olha só, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que retém a sua espada. Bom, são detalhes pequenos. Se você não lê a palavra, se você não ora, para ter revelação de Deus, para ter uma comunhão mais próxima de Deus, mais íntima de Deus, você não vai saber como você tem que fazer, como você tem que viver, como você tem que pensar, agir, perdoar. Por isso temos que orar. Por isso temos que orar. Tem que orar mais. Mais. Diga mais. Diga, eu vou orar mais. Eu preciso orar mais. Vou te fazer uma pergunta, meu irmão. Responda com sinceridade. Para você mesmo, responda para você mesmo. Quanto tempo eu tenho me dedicado de oração por dia? Quantas vezes na semana eu separo um momento para orar? Boa pergunta, né? Responda para você mesmo. Responda para você mesmo. Você sabe muito bem o quanto tempo você ora, quanto tempo você separa para orar, orar mesmo. Não é falar meia dúzia de palavras e já está bom, não. Senhor, obrigado pelo almoço, já está comendo. Senhor, obrigado, porque meu filho está nas suas mãos. Aí, gasta tempo, investe tempo, dedica tempo. Por isso que a palavra de Deus, em Eclesiastes 3, diz, há tempo para todo propósito na terra. Existe um tempo de oração que todo cristão